O principal é você procurar entender o seu marido. Às vezes a gente acha que entende, só que a gente não entende nem a gente mesma. E isso atrapalha tudo. Então, primeiro, você tem que conhecer ele melhor, melhor de verdade. Não é superficialmente. Antes de você julgar. Porque a gente tem coisas na vida que a gente precisa saber como é para a gente lidar com elas. Então, conheça o jeito dele, o gênio dele, porque tudo isso vai te fazer saber até onde você pode ir, até onde ele vai aceitar, como que você pode conquistar o que você quer, de que maneira que você consegue. Ele pode ser metódico, pode ser que ele gosta tudo do jeito dele mesmo, mas pode ser também que ele seja uma pessoa muito inteligente e que você que não consegue explicar para ele de uma maneira que convença ele de fazer o que você quer. Eu espero que você consiga realmente fazer isso que eu estou te falando, porque entender é complicado realmente. E quando você começa a entender, a conhecer ele melhor, você vai ter uma maior facilidade, sabe, de lidar com ele. Porque tem muita mulher que acha que tem que mudar o marido. E você não vai conseguir mudar ele, gente. É muito triste, mas essa é a verdade. Você não muda ele. Mas se você mudar, pode ser que ele mude a atitude dele com você. Entende? As atitudes. Você não muda ninguém. As pessoas só mudam se elas quiserem. Então, você muda você mesma. Se ele quiser, ele muda. Se não, nada feito. Outra coisa é paciência. Eu não gosto muito dessa palavra, não, sabe? Mas nesse caso aqui, ela é uma chave importante para acabar aí com esses desentendimentos, essas briguinhas, essas relias que eu costumo chamar. Tenha calma quando você estiver vendo ele numa crise, sabe aquelas crises, eu chamo de crises de achismo. A pessoa simplesmente abre a ideia dela e fala, eu estou aqui, eu sou um gigante, eu que sei, eu estou certo e pronto, acabou. Quando ele fizer isso, você só respira fundo, sabe? Dá uma olhada para o lado e vira o olho assim, ó, fala, meu Deus, respira fundo, mantenha seu equilíbrio, conta até 10, certo? Porque isso te dá um tempo para se acalmar e não dar importância para aquilo, porque você já sabe que é uma mania dele. E aí você aprende a lidar e aí fica tudo bem. Conversar é na hora da calma, não é na hora, nessas horas de ataques, não. Tá bom? Outra coisa, mulher fala muito, né, gente? Tem mulheres que não, mas a maioria das mulheres falam muito. Então, escuta ele. Aprende a escutar ele, porque isso é muito importante. Mesmo se ele achar que está sempre com a razão, você precisa escutar ele. Você precisa entender por que ele tem essas opiniões, por que ele acha aquilo. É importante para você, tá? Porque às vezes você fala, não quero nem ouvir. E você não consegue saber exatamente o que ele pensa. E aí, você precisa entender. Você escutando, você demonstra para ele que você está dando interesse pelo que ele fala. Porque quando você não dá interesse para ele também não vai te dar interesse, não. Então, se você não escuta ele direito, ele não vai te escutar também. Então, quando você demonstra, escuta, deixa ele falar o que ele tem para falar, gente, põe água na boca, já ensinei isso. Enquanto ele estiver falando, para você não interromper ele, para ele conseguir falar tudo. Depois que ele conseguir falar tudo, do ponto de vista dele, aí sim, ele já está pronto para ouvir você falar o seu ponto de vista, na verdade. E ele tem que saber a sua opinião. Porque senão você não escuta ele, ele não escuta você, vocês não sabem qual é a opinião, por que é que você está pensando isso. Eu falo o seguinte, sempre com meu marido, às vezes ele fala alguma coisa, eu falo, eu não estou te entendendo. Aí ele olha para mim assim, com aquela cara, ele deve estar pensando assim, mas só se você for burra. Ele não fala, é claro. Mas o que eu pergunto para ele? Olha, eu falo com ele o seguinte, eu estou entendendo que você está falando isso, assim, assim, assim. É isso mesmo que você está falando? Aí ele fala, é ou não é. Se ele fala, não, você entendeu tudo errado, você não está entendendo nada. Eu falo, não, então você me desculpa, fala de novo, me explica melhor que eu não estou te entendendo. E isso acontece muito com muitos casais. Os desentendimentos vêm justamente por causa disso.
Um fala uma coisa, o outro não entende, o outro fala uma coisa, o outro não entende. E é assim, gente, isso é assim com todo mundo. Tá? A gente percebe as coisas que os outros falam de acordo com a vivência que a gente teve para trás. Então, isso é importante demais, você saber a opinião dele e depois colocar a sua opinião, porque depois que você ouvir a dele, ele vai te ouvir. E aí, vocês podem conversar sobre isso. Talvez no primeiro momento seja difícil, e todo começo é difícil mesmo, tá? Mas quando você já sabe que vai ser difícil, tá ok, não tem problema. Se for difícil, você cala, não fala mais nada. Se der certo de ir uma conversa até você realmente entender, né, o ponto de vista dele, pondera esse ponto de vista dele. Sabe por quê? Para que fazer guerra? Tem gente que nem escuta direito e já tá falando, não aceito, mas assim, não, nem sei o que, né? Então, por que não aceitar o ponto de vista dele se ele tem, sabe, se você realmente refletir e ver que ele tem razão? Não tem nada demais, gente. E a gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer, porque se você fizer, quando ele tiver que voltar atrás, ele volta também. Ele vai aprender com você, tá bom? Mas é claro, é se você achar que ele tá certo. Só que você tem que estar aberta para ouvir opiniões diferentes e para fazer coisas diferentes também. Senão não resolve. E quando vocês entram num consenso, provavelmente você vai ter que ser a primeira a aceitar uma opinião dele, se ele não conseguir compreender o que você está falando, né, e não aceitar a sua ideia, pensa que isso é o melhor para todos vocês. Eu não estou dizendo em todos os momentos, mas em alguns momentos é possível a gente fazer isso. Eu já experimentei. Dê o braço a torcer você também. Não espere só ele. Na maioria das vezes que a gente está irritada, que a gente está magoada, talvez nem é com ele, com outras coisas, com outras pessoas, com outras situações, a gente tem uma voz mais ríspida. Então, fale mansamente sempre que você puder, certo? Porque o que causa impacto maior quando as pessoas escutam e quando você escuta também, não é o que você fala, é o como você fala. Eu falo que tudo pode ser falado, depende da forma com que você fala. Então, fala num tom normal, expressa a sua ideia de forma tranquila, de forma clara, de forma objetiva, sem muito mimimi, sabe? Sem ficar reclamando muita coisa. E quando ele começar com muito mimimi também, você já fala, ó, oh, não, para de mimimi, o que que é? Vamos direto ao ponto, vamos falar, né? Porque isso faz diferença no final da situação.